em nome de Jesus, amém? O tema dessa meditação é a seguinte: há um dia marcado. Fala com o teu irmão aí. Fala com o irmão da esquerda e o irmão da direita, por favor. Na primeira multiplicação dos pães, a Bíblia diz que 5.000 homens comeram. E quando a Bíblia relata isso, ela não se refere nem às mulheres e nem às crianças. Significa que o número era muito maior do que apresentado. Vê se você vai me entender. Eu quero dizer para você mais uma vez que o tema da mensagem é: há um dia marcado. Mais uma vez, vira para a pessoa do teu lado e diz assim: há um dia marcado. Como falar de totalidade sem falar dessa palavra? Essa palavra foi a palavra inicial que eu dei logo no início do ano. E eu tenho certeza que Deus há de falar de maneira diferente comigo e com você. Eu preciso te dizer que Jesus estava lá com aquela grande multidão, estava ensinando, estava ali compadecido deles. Lá no versículo de número 35 vai dizer assim: declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. A hora, Senhor, já está avançada. Esse povo daqui a pouco vai estar faminto, vai estar com fome. E o que nós vamos fazer com eles? O que nós vamos realizar? O que nós vamos fazer? Bem, queridos, no primeiro culto da unção ágape, aqui nesse lugar, Deus me deu uma palavra. E o tema da meditação era transformando uma oportunidade numa mudança de vida. Vou te fazer entender. Transformando uma oportunidade numa mudança de vida. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. O Senhor, Ele criou todas as coisas. E eu contei aqui um testemunho, eu lembro, no primeiro culto dessa igreja, eu contei um testemunho sobre um homem de Deus, que o seu sogro havia acabado de se aposentar. Ele se juntou com o sogro para construir algumas casas na região dos lagos. E de repente, ele passou a observar que todo dia pela manhã seu sogro, ele dava uma caminhada, e quando voltava com algumas varas de ferro, ou seja, alguns vergalhões. E aquele homem então começou a questionar o seu sogro, que é homem de Deus, mas sem falar com ele, porque ele ficou com medo do sogro não entender o seu questionamento. Ele dizia: meu Deus, o que meu sogro faz todos os dias? Aí sai caminhando e volta com um monte de lixo. Ele volta com um monte de lixo para casa. E ele, então, no determinado dia, resolveu perguntar. No determinado dia ele resolveu chegar para o seu sogro e falar o seguinte: meu sogro, o senhor me desculpa, mas eu preciso falar com o senhor algo, eu preciso te fazer uma pergunta. E o sogro: então, meu filho, pode fazer. E o sogro virou para o sogro e disse assim: olha, eu não entendo o que o senhor faz todos os dias. O senhor vai caminhando por aí, quando o senhor volta com um monte de ferro, um monte de lixo. Qual o objetivo disso? E o sogro virou para ele, pegou a Bíblia e disse para ele: olha, em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 2, diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não existia nada. A terra era sem forma e vazia. E aí o sogro virou para ele e diz: agora você vem aqui. E de repente ele foi lá, saiu do lugar dele e acompanhou o seu sogro. E o sogro levou ele lá para um lugar, abriu um quarto e mostrou para ele: olha, está vendo aquilo ali? E de repente ele olhou e se espantou com aquilo. Já existia pequenas colunas já prontas. O sogro pegava aquilo que para os outros era lixo na rua e transformou aquilo em radier e pequenas colunas, aquilo fácil de transportar nos carros. Mas eram muitas. E ele, quando olhou para aquilo, ele entendeu aquilo que Deus estava falando com ele. Ele estava mostrando que através de uma pequena oportunidade, alguns vão transformá-la numa mudança de vida. Para alguns era simplesmente um pedaço de ferro, era simplesmente um vergalhão, era simplesmente algo que sobrou de uma obra. Para ele não, foi a soma, e juntando com outros pedaços fez com que algo diferente acontecesse.
O que Deus tem para mim e para você, dentro dessa campanha que eu preciso ministrar, é o seguinte: eu preciso viver a totalidade de Deus. Que negócio é esse? Homem e mulher de Deus vivendo com migalhas, vivendo de maneira, desculpa, mas de maneira ao qual a gente olha e diz: Senhor, não foi para isso que tu me chamou, não foi para isso que o Senhor me colocou para pregar o Evangelho. Eu não estou aqui defendendo e nem brigando contigo para que você anseie por aquilo que Deus não vai te dar. Eu estou querendo dizer para você que uma vez que tu se coloque na posição, o Senhor talvez virá com uma pequena oportunidade. Mas sabe como é que é a tua ânsia, a tua vontade, o teu desejo? Tu vai agarrar nessa pequena oportunidade e você vai fazer dela uma mudança de vida. Sabe, eu admiro, porque todos os grandes homens hoje em dia que têm se aproximado de mim têm contado a sua história inicial. Eu estava esses dias com o bispo Vitor Paulo, e alguns dias atrás ele contou um pouquinho do que houve com ele. Ele falou que ele morava num local muito humilde, muito simples. Ele via o avião passando e dizia: Senhor, será que um dia eu vou poder voar ali naquele avião? Existem sonhos, querido, que parece que estão tão altos para ti, estão tão distantes, que tu diz assim: Senhor, será que um dia tu vai me permitir vivê-los? Eu já não estou falando de avião, porque hoje viajar de avião não é nenhuma coisa do outro mundo. Eu estou falando contigo de sonhos que estão entulhados, de sonhos que estão enterrados. Quando o Deus da totalidade está nesse lugar, crente, o Deus da totalidade é Ele. O desejo da minha vida é que nesse período de 7 ou 8 dias, como queira, nesse período desses dias onde vamos estar buscando a presença do Senhor nesse lugar, Deus mostre para você, através da minha fé, que Ele é o Deus do impossível. Deus possa reviver, Deus possa estar lá desentulhando sonhos e dizendo para ti: ei, eu não te prometi. Acaso Deus mente? Acaso quando Deus usa alguém, vira para ti e diz assim: vou fazer? Acaso quando Deus vira para mim e diz: vou fazer, acaso Ele mente? Fala comigo. Acaso Deus mente? Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, virou para mim: pastor, o meu marido, nós passamos por isso, por aquilo, foi difícil, a coisa, porque juntava drogas, bebidas, um monte de coisa, mas teve uma hora que a mão poderosa do Senhor foi sobre a vida dele e resgatou ele daquele lugar, e hoje é esse homem que eu amo, que eu tenho o prazer de estar do lado, vencedor. Ei, crente, eu não estou falando de totalidade somente de uma vida financeira, não. Eu estou falando de uma família feliz. Eu estou dizendo para ti, falando de totalidade, dizendo para você que chega de sofrer. Eu estou virando para ti e estou dizendo para você que serão 6 meses incomparáveis na tua vida, onde tu vai dizer verdadeiramente: Deus é Deus. Olha, queridos, eu estou colocando meu ministério à prova. Eu estou dizendo para Deus, não que eu esteja fazendo um desafio com Deus, estou fazendo um desafio comigo mesmo. Senhor, se tu me chamou, Senhor, se tu me separou, eu quero poder hoje ministrar para aquele povo na unção ágape, que há um dia marcado para cada um deles. Há um dia marcado, crente. Há um dia marcado. Eu preguei na quinta-feira e falei sobre o homem Saul escondido em meio às bagagens. Saul foi chamado para reinar, mas de repente ele fica com medo, se intimida. E antes dele ser anunciado, foram procurar por ele e não acharam. Está cheio de pessoas dentro das igrejas dessa maneira, onde o Senhor quer honrar, onde o Senhor te chamou para te honrar, e tu está se escondendo. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: não precisa ter medo, é Deus quem quer te honrar. Você não precisa temer, é o Senhor quem quer te honrar. E a gente vê Saul lá escondidinho, Saul escondido. Aí o povo pergunta: cadê ele? Cadê ele? Ele está entre nós? Cadê? Aí o Senhor responde: está sim, ele está entre nós, ele está escondido atrás da bagagem. Sabe, queridos, é momento de sairmos de trás da bagagem. É momento de tu entender que quando Deus quer fazer, quem pode impedir? É momento de você compreender, queridos, aquilo que Deus tem colocado e plantado no meu coração. Ei, essa igreja vai viver aquilo que nunca viveu na vida dela.
Os amados que lá estão vão viver aquilo que nunca viveram. Eu quero falar contigo que tem sonhos, metas, projetos. Ei, se prepara, porque Deus quer te fazer reinar. O Senhor te chamou como eleito, como sacerdócio santo, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus te chamou para reinar, sacerdócio real. Perdão, eu quero falar contigo, querido e querida. Eu quero despertar no teu coração hoje. Se porventura você vinha vivendo uma vida como uma vida de cordeiro, pastor, eu tenho sido obediente, parabéns para você. Pastor, eu tenho sido zeloso, parabéns para você. Eu quero dizer para você, pastor, eu tenho sido fiel, parabéns para você. Mas chegou o momento na minha vida e na tua, em que Deus quer despertar em mim, você é um leão. Ei, grandes coisas estão lá fora para serem conquistadas. E se você não conquistar, toca no teu irmão e diz isso para ele: se você não conquistar, outros virão e conquistarão no teu lugar. Então, queridão, desculpa, mas para que outros conquistem, eu conquistarei. Se você também, dá uma salva de palmas do Senhor. Você foi chamado para reinar. Toca no teu irmão, profetiza, porque tu vai ser boca do Senhor no teu ramo. Olha para o pastor. Tu vai virar e vai dizer para ele ou para ela: no teu ramo tu serás conhecido nesse Rio de Janeiro. Alguns querem ser conhecidos no mundo, mas antes de ser conhecido no mundo, tem que ser conhecido no Rio. As pessoas vão virar e vão dizer: não sei como ele cresceu, não sei como ela cresceu. Ei, entende uma coisa: Deus só chama você para reinar, para introduzir no teu coração que tu precisa ser um abençoador. Dá um glória a Deus agora aí. O abençoador é aquele que não mede esforços. O abençoador é aquele que na hora de devolver o dízimo não devolve com peso, não, ele sabe que ele está cumprindo, ele devolve com amor. O abençoador é aquele que tem prazer em ofertar na casa do Senhor. Ei, crente, eu estou falando é com você, é contigo que Papai do Céu está falando. Então, em nome de Jesus, você foi chamado para reinar em Cristo Jesus. Pastor, fala assim: pastor, por que isso não acontece com todos? Tá, aí eu vou com uma outra pergunta para você. Por que existem ministérios aí que a grande maioria é tudo de pessoas bem-sucedidas? Fala para mim, fala. Por quê? Já foi na Pacentar de Jacarepaguá? Ou perdão, na Pacentar de Nova Iguaçu, com o Marcos Gregório, a 7? Já viu como é que é o ministério? O ministério abençoado. Tem o que para falar do homem? Falta palavra naquele lugar? Pastor, é palavra que muda. Falta palavra naquele lugar? Falta. Isso significa, querido, que primeiro o líder implanta uma visão. Essa visão é comprada pelos seus. E depois, queridos, querida do Senhor, entende algo hoje aqui. Quando você entende isso, tu vai sair daqui. Se você entender, você vai sair daqui tremendamente abençoado. Quando tu compreende isso, ei, se prepara. Se prepara, aquilo que eu tenho falado, vou ter que voltar a repetir hoje aqui. Você já viu como é uma avalanche? Está repetindo, pastor, tudo de novo. Já viu como é que é uma avalanche? Você já viu que se estourar uma bomba, soltarem um tiro, é tremendamente perigoso, porque pode despencar um pedacinho lá de uma neve. E aquela neve, quando ela começa a descer, querido, ela vai aumentando a sua proporção, aumentando a sua proporção, aumentando a sua proporção. Olha para o pastor, ainda que tu não creia, eu profetizo que na tua vida haverá uma avalanche de bênção. Uma avalanche de bênção. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo isso. E se eu estou vivendo, significa que Deus tem prazer que ela chegue também na tua vida, querido. Eu não sei de onde tu veio, eu não sei de que ministério você veio, e não estou fazendo pouco da tua igreja. Eu estou colocando como é o desejo do pastor Alexandre de te ver abençoado. E aí você é abençoado, automaticamente eu sou. Vou contar esse segredinho para você. Amanhã vê o pastor bem. Mas o pastor está bem, sabe por quê? Porque Deus levantou
Aí levantou você, Sandro, um exemplo. Colocou você numa posição de destaque. Tu tem prazer em chegar lá, pastor? Qual é o seu gasto mensal aí na sua casa, com seus filhos? Qual é o seu gasto mensal? Eu vou dizer, meu gasto é X. Então, pastor, esse mês é tudo comigo. É tudo comigo. Sabe, querido, nós temos que parar com hipocrisia. Para que esse ministério seja abençoado, a tua vida precisa ser abençoada. Para que a minha vida possa ser abençoada, a tua precisa ser abençoada. Eu estou querendo falar contigo, queridos, porque quando temos que falar de salvação, falamos de salvação. Mas eu estou querendo despertar, abrir os teus olhos espirituais, para que tu entenda que há um dia marcado. Toca na pessoa do teu lado, vira isso para ela de novo. Diz isso para ela. Há um dia marcado. Há um dia marcado. Repete comigo: eu viverei um tempo de sobejar. Aqueles que não sabem qual é o significado da palavra sobejar, você vai entender agora. Vamos lá? À luz da Bíblia, vamos lá? A Bíblia fala sobre a multiplicação do azeite, lá em Reis. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção. Diz que enquanto existia a botija, o azeite jorrava. Não era isso? A mãe vira para o filho e diz assim: filho, me traz mais uma botija. Aí o filho vira para ela e diz: mãe, acabaram as... E a Bíblia diz que o azeite acabou, terminou, parou, crente. Significa que o meu Deus não desperdiça. Se tu entende isso, diz amém. Acabou a botija, parou o azeite. Não há desperdício. Diz amém, por favor. E por que a Bíblia diz aqui? Eu preciso da tua ajuda. Eu não consegui entender aqui, quando a Bíblia diz, tomando ele, versículo 41, tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes, e todos comeram e ainda recolheram 12 cestos. Por quê? Fala. Por que sobrou 12 cestos? Por quê? Por quê? Se eu aprendi que Deus não desperdiça, fala. Se eu compreendi que Deus não desperdiça, por que sobraram 12 cestos? Fala. Por quê? Por quê? É a pergunta que eu quero deixar para você. Jesus deixou sobrar para estragar. Você acredita nisso? Ele é Deus. Ele podia ter feito a conta exata, e todos comeram e se fartaram, ponto final. Aí vai dizer, todos comeram e se fartaram, ponto e vírgula, e ainda recolheram 12 cestos. Jesus estava quebrando, querido, a lei. Veio para quebrar a lei, mostrando que é um Deus que faz sobejar, é um Deus de fartura, é um Deus que vira e mostra o seguinte: o maná não podia ser guardado para o dia seguinte, senão estragava. Deus enviava todo dia aquele pão, aquela iguaria totalmente diferente. O que Deus tenta falar comigo e contigo é o seguinte: como Ele fazia o pão descer, e no dia seguinte fazia novamente, e no outro dia fazia o pão descer novamente. Deus, Ele quer falar comigo e com você, quer mostrar para mim e para você algo sobrenatural. Ele quer falar comigo e contigo que o tempo de maná, por favor, põe isso na tua cabeça, acabou. O maná era viver debaixo da conta-gotas de Jeová. Aí o Senhor vira para Josué e diz: Josué, o tempo de maná era com Moisés. Em outras palavras, Josué, o tempo de maná acabou, agora tu comerás e viverás de novidades da terra. O Senhor está pronunciando, está declarando, está profetizando, está determinando para a minha vida e para a tua, que é um tempo de novidades, crente. É um tempo de coisas novas.
que você precisa definitivamente tomar posse disso. Você precisa tomar posse disso. Desculpa, eu preciso falar uma outra coisa aqui. Nós somos reflexos da igreja em que congregamos. Se a igreja está doente, a tua vida está doente. Se a igreja está doente, o ministério está doente. Eu sei o que é isso. Eu posso dizer, eu posso falar. Se está doente, tu está doente junto. Agora, se tu está numa igreja sadia, querido, desculpa, mas tu precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você. Tu foi chamado para reinar, e tu foi chamado para viver um tempo de sobejar. Ei, eu não sei o que tu vai fazer com esses 12 cestos, mas eles virão sobre a tua vida. Sobraram 12 cestos. O Senhor mostrando que Ele é o Deus que faz sobejar. Multiplico e faço sobrar. Pergunta assim: para quê, pastor? Para ser armazenado. Serão 6 meses de vitória. 6 meses onde o poder de Deus há de descer. 6 meses onde Deus há de abrir portas que depois dos outros anos tu viverás delas. Contudo, tu hoje vai aprender a armazenar. Armazenar. Quando José decifra o sonho de Faraó: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milhos boas e 7 mirradas. E quando ele decifra, então ele determina e diz: olha, o Senhor revela, serão 7 anos de quê? 7 anos de... E 7 anos de... Toca no teu irmão, podem vir momentos difíceis na tua vida. Olha para o pastor: mas dependendo do que você armazenar no teu celeiro espiritual, crente, presta atenção. Ei, tu irás passar por esse momento difícil glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tu irás passar dizendo verdadeiramente: só o Senhor é Deus. Há um dia marcado. Um dia marcado. Um dia marcado para a tua vida. Porque tu estás com esse semblante caído? Por quê? Por quê? Você já não crê mais? Você não acredita que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus? Na minha consagração ao ministério pastoral, depois de tudo que eu vivi, nós cantamos um louvor naquele lugar que falava sobre isso. Dizia assim, você desculpa, o pastor canta muito mal, mas dizia: aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é, Jesus é. Antes viverei. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: Deus tem promessa para você. Deixa eu aproveitar um pedacinho dessa mensagem para falar com quem Deus tem promessa ministerial. Tu acha que Deus te resgatou da onde te resgatou à toa? Podia ter escolhido o A, B, C ou D. Escolheu você. Ele quer fazer você viver o ano da totalidade.
Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu descobri algo. Não ri não, gente. Eu tenho descoberto muitas coisas. Eu descobri algo. Eu descobri. Eu já expliquei para você que quando eu falo de mim, eu falo de você. Você toma posse disso e diz amém. Eu descobri que há um dia marcado para a minha vitória. Há um dia marcado para a minha vitória. Pergunta assim, pastor: que dia é esse? Quando que ele virá? Não, faz a pergunta de alguém que está, pastor, não aguento mais. Amém? Vamos lá? Pastor, fala com aquela voz de pastor. Que dia é este? Quando ele virá? Estou cansado. Já estou chateado. Não aguento mais. A irmã está chorando aí atrás. Não, vamos melhorar isso então, amém? Você vai falar desse jeito, mas vai ameaçar chorar, amém? Pastor, que dia é esse? Eu não aguento mais. Gente, tem gente que chora de verdade mesmo. Não é? É real. Preciso terminar o culto. Ai, meu Deus do céu. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse, para que todos, o melhor, e por todos repartiu também os 2 peixes. Também comeram e se fartaram. Por favor, repita comigo: é tempo de comer, fala, o melhor e fartar-se. E a Bíblia diz que e ainda recolheram 12 cestos. Para me poder contextualizar e fechar, repita comigo de novo: há um tempo de Deus que irá acontecer maravilhas na minha vida. Repete comigo só mais um pouquinho: há um dia marcado. Antes de eu te falar que dia é esse marcado, eu vou dizer para você, porque o dia marcado é profético, tu entendes, amém? Eu preciso dizer para você aquilo que Deus me deu, que diz o seguinte: o meu sacrifício estabelecerá o que virá na minha direção. Então, o meu sacrifício vai estabelecer o que virá na minha direção, amém? Significa dizer para você: eu queria saber se todos os que estão aqui seriam capazes de estar comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu quero dizer para você que o seu sacrifício vai estabelecer o que está vindo na tua direção. Por favor, toca na vida do teu irmão e diz assim: não é coisa pequena. Fala assim, ó. Fala para ele, olha nos olhos, um olhando nos olhos do outro, por favor. E diz assim: creia que grandes coisas durante essa semana você viverá. O que virá na tua direção vai determinar quem você é para Deus. Deixa eu só profetizar algo aqui. Essa igreja, daqui a um período,
será conhecida como a igreja dos maiores empresários da Redondeza. Quem crê aí? Quem crê, por favor? Quem crê, por favor? Deixa eu te falar algo. Não fica preocupado com o pastor, não. Ah, pastor, amanhã o senhor pode se perder. Amanhã, o amanhã pertence ao Senhor. E mais, se eu me perder, não se preocupa não. Deus te arranca daqui com raiz e tudo e te planta no lugar onde é uma terra fértil. Então não estou preocupado com o futuro, não. Eu estou preocupado com a tua vida. Ainda que Deus te arranque daqui e te plante num outro lugar, tu continuarás a ser um abençoador e um abençoado do Senhor. Ponto. Pergunta assim, pastor, só para a gente finalizar, pastor, qual o dia marcado por Deus? Abre comigo em Ageu, por favor, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. E eu encerro agora. Versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa paneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me engrandecerei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós se retém o seu orvalho, a terra e os seus frutos também. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Preste atenção, olha para o pastor. O Senhor estava falando com o povo que não estava preocupado em reedificar o templo. Você entende? Diz amém, por favor. Então desculpa, querido. Eu tenho vivido aqui na Unção Ágape com o povo que toda campanha que eu faço eu participo. Eu tenho vivido aqui na Unção Ágape com o povo que quando levantamos um desafio você está dentro. Eu tenho levantado aqui na Unção Ágape grandes desafios onde você está dentro junto comigo. E mais uma vez eu estou levantando uma campanha de uma semana, aonde pelo qual, por favor, você também vai estar dentro. Diz amém. Então desculpa, queridão, não é contigo que Deus está falando aqui. Porque tu tem se preocupado e zelado por esse lugar. É um local simples, mas é um local que só Deus sabe como era, para como está. Sabe por quê? Porque você tem comprado a visão do seu pastor. Você entende? Por favor, mais uma vez, dá um glória a Deus aí. E aí eu preciso que tu caminhe ao capítulo 2. Então não é comigo que Deus... Fala assim, olha para o pastor. Não é comigo que Deus está falando. Fala assim, não é comigo. Presta atenção, capítulo 2, versículo de número 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas deste dia vos abençoarei. Pergunta, pastor. Mais uma vez, pastor. Com fé, pastor. Qual é o dia? Eu profetizo para você que ainda que não haja semente no celeiro, ou seja,
Está se gerando uma crise aí fora mundial. O Brasil entrou na crise. A Dilma está retendo o que ela pode nessa crise. Não quer deixar o dólar subir, mas também não quer liberar crédito. A coisa está esquisita. Repete comigo, a coisa está esquisita. A coisa está feia. Só tu olhar aí, vai ler um jornal, que você vai ver que a coisa está esquisita. Humanamente falando, diz amém. Diz comigo, eu não vivo do que o mundo vê. Eu vivo no mundo espiritual. Vira e diz. Então, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Queridão, olha para o pastor, por favor. Eu não estou jogando conversa fora. Eu estou aqui declarando para a tua vida e profetizando. O que Deus manda te dizer é o seguinte: ainda que a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tenham dado seus frutos, ou seja, para que o milagre aconteça, você precisa olhar para o lado. Olha aí para o lado aí. Ei, a figueira, a romeira, está tudo seca, não tem nem folha, não tem nem fruto, não tem nada. Mas o Senhor, Ele manda te dizer que desde o dia de hoje, o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar a tua vida. Isso é profético para você. Marca o dia de hoje, 1º de julho. E entenda bem, pastor, porque mesmo assim o senhor quer que eu continue uma campanha? Vou te explicar por quê. Quando Naamã chega até Eliseu, a Bíblia diz que Deus já sabia que ele estava vindo. Já tinha declarado no coração de Eliseu que ia curá-lo. Mas Deus vira e diz assim: são 7 mergulhos. Vira para o teu irmão, são 7. Fala assim: podia ter sido 6, podia ter sido um só, mas foram 7. Significa que o meu Deus, o teu Deus, querido, olha para o pastor, é um Deus que visa os detalhes. Então, em nome de Jesus, toma posse disso aí. Eu preciso declarar para você: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, esse texto está aí no Data Show. O texto está aí. Ainda a semente no celeiro. É uma pergunta. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão seus frutos. Desde este dia hei de vos abençoar. Ei, crente, eu quero saber por que isso acontece lá no Silas, por que isso acontece no Gregório, e por que isso não pode acontecer aqui. Fala! Por que isso acontece lá na Assembleia de Deus do Jaime? Homens de Deus. E eu tenho dito: Senhor, não me importa que eu tenho 4 anos de ministério, eu estou aqui para profetizar. Eu pago o preço para estar nesse altar. E se eu pago o preço, significa que a palavra que sai da minha boca, ela tem que ter poder. Se eu tenho uma vida com Deus, tu viverás. Toma posse disso. Tu viverás dias maravilhosos que tu nunca viveu. Ei, estou falando de totalidade. Quando eu falo de totalidade, eu falo da tua vida financeira, eu falo da tua família, eu falo de tudo quanto tu sonha, planeja. Tu serás conhecido nessa terra. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas na revista atualizada vai dizer: mas desde esse dia vos abençoarei. Por favor, se tiver casal aí, melhor ainda, um vai olhar nos olhos do outro. Vem cá, pastora Deise, vem cá. Eu quero declarar. Você vai olhar aí: pastor, não é casal, mas estou do lado do irmão, de uma irmã, e de uma forma muito respeitosa eu vou fazer isso. Claro que no meu caso com a pastora Deise, eu vou dizer: o nosso dia chegou. Se você está do lado de uma outra pessoa, você vai dizer: creia, o teu dia chegou. Você está entendendo? Diz amém.
E eu profetizo, pastora Deise, que o nosso dia chegou e é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Eu tomo posse disso em nome de Jesus. A partir de hoje, grandes coisas vão acontecer nesse ministério, pastora. A partir de hoje, grandes coisas vão acontecer com o ministério de louvor. Pode vir, entenda. A partir de hoje, nós seremos glorificados através. Cristo há de ser glorificado através das nossas vidas. Ei, eu quero pedir algo para você, preste atenção para me finalizar agora, enquanto o Tenda está vindo aqui, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho vivido algumas frustrações, eu tenho vivido alguns sonhos que, por mais que eu tente, nunca se realizaram. Eu tenho vivido algumas coisas que nunca aconteceram. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, vocês inicialmente, que se coloquem de pé, porque eu quero profetizar para vocês aí. Eu quero profetizar para essas vidas que, pastor, tem dito: pastor, estou cansado, pastor, eu estou cansada, eu não estou mais crendo, pastor. Parece que essa é mais uma campanha, mais um dia, no qual mais uma vez eu tenho visto o Senhor falar, mas não estou conseguindo acreditar. Então, através da minha fé, através da fé da pastora Deise, a gente à frente desse ministério, nós vamos profetizar para você em nome de Jesus. Nós vamos profetizar para a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos declarar em nome de Jesus que o dia tão aguardado por ti é hoje. É hoje. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Eu profetizo a totalidade nesse lugar. Eu profetizo tudo isso em nome de Jesus. Olha para o pastor. Se isso for jargão, não vai acontecer nada na tua vida. Mas se eu sou de Deus, tu começarás a ver portas se abrindo que tu nunca imaginou se abrir na tua vida. Se eu sou de Deus, o Senhor vai começar a fazer prosperar a partir do dia de hoje. Agora eu preciso dizer para você, não esquece do Senhor. Não é do pastor Alexandre nem da unção ágape, não. Não esquece do Senhor, porque Ele está te dando e Ele quer só que você devolva a Ele aquilo que é dele e abençoe sempre com uma oferta de amor. Se você entende, diz amém.